todos, está escrito na palavra. Mas o querer é nosso. Nós temos que querer. Nós temos que decidir. Nós temos que investir a nossa vida nele. Hoje eu ouvi uma palavra que dizia que Deus não divide ninguém. Ele não divide nós com ninguém. Ou nós sejamos 100% dele ou nada, ou tudo ou nada. Ou seu coração é todo dele, então não é nada dele. Nós estamos vivendo um tempo decisivo e nós precisamos levar mais a sério esse livro que nós chamamos de Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Deus está falando conosco. Nós só temos esse tempo para ouvir, irmão. Só esse tempo agora. Amanhã não existe. Hoje é tempo. Agora é hora de ouvir o que Deus tem para falar. Ele fala cada coisa conosco, irmão, que nos dá tanta direção, nos ajuda, nos liberta, nos faz viver diferente. A mensagem que nós vamos ver começa em Jeremias capítulo 17. Aleluia. Fala, Deus. Toma direção, Senhor. Só o Senhor tem o poder. Só o Senhor é dono da glória. Só o Senhor conhece o pensamento e o coração. Só o Senhor sabe o que ainda vai acontecer. O Senhor nos criou. O Senhor fez cada osso do nosso corpo, cada célula que está nele. Foi colocado pelo Senhor cada órgão, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso ser. Tudo foi feito pelas mãos do Senhor, meu Pai. Então como é que nós não vamos ouvir o que o Senhor tem para falar conosco? Eu te peço, Pai, desempeça os ouvidos para que possa ouvir a palavra. Desempeça os corações, limpa, tira todo o acúmulo de maldade, para que a palavra do Senhor seja implantada nesse coração, para salvar essa alma, Senhor. Aleluia. Irmão, capítulo 17, Jeremias, versículo 12 em diante. Está dizendo assim: trono de glória, enaltecido desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Esse é o princípio da mensagem. Trono de glória, enaltecido, é o lugar do nosso santuário. A palavra de Deus está dizendo que todos aqueles que deixam o Senhor serão envergonhados. Ninguém gosta de ser envergonhado. Ninguém gosta de passar vergonha. Ninguém gosta de ser humilhado. Todos nós somos assim. Mas muitos de nós às vezes queremos deixar o Senhor. Não queremos obedecer o que Ele fala. Às vezes achamos dificuldade em fazer a vontade de Deus. Achamos melhor fazer a nossa vontade, tomar as nossas decisões, fazer as nossas escolhas, não sabendo que a consequência disso será vergonha, será humilhação, porque a palavra de Deus é fiel. Tudo que Deus fala aqui, ou mais cedo ou mais tarde, vai se cumprir. Já tem muita gente envergonhada hoje, porque achou melhor deixar a Deus, deixou o Senhor. Tem muita gente que está humilhada e não sabe por quê.
ou não reconhece que deixou o Senhor, deixou de adorar o Senhor e se entregou às ilusões do mundo, se entregou aos prazeres falsos, momentâneos, achou melhor andar do jeito que queria. Nós devemos querer a Deus, irmãos. Deus não nos obriga a querer a Ele, nunca vai obrigar. É livre, você e eu somos livres, e é na liberdade que nós adoramos a Deus, é na liberdade que nós servimos a Deus, é na liberdade que nós obedecemos a Deus, porque Ele não está nos obrigando a obedecer a Ele, mas Ele declara na palavra que o fim da obediência é vitorioso. Quando nós obedecemos a Deus, nós alcançamos a bênção como consequência da obediência. Amém? Ele diz assim: o nome dos que se apartam de mim será escrito no chão. Quem quer ter o nome escrito no chão? Que fica no chão é tapete. Quando você chega, você pisa no tapete. O seu nome tem que ser escrito é no céu. O desejo de Deus é escrever o meu nome, o seu é no livro da vida que está com Ele no céu. O desejo de Deus é nos honrar. Nós somos filhos de Deus, igreja. Quando Gênesis, lá no começo da Bíblia, fala da criação de Deus, a palavra fala que Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Ele nos deu domínio sobre os animais, sobre muitas coisas, mas o homem perdeu esse domínio, e hoje muitas pessoas são escravas de coisas desprezíveis. Muitas pessoas são escravas de vício, são escravas de dinheiro, são escravas de tantas situações. Só tem um que tem que estar acima de nós, irmão. Nós temos que aprender isso. Aquele que nos fez a imagem e semelhança dele. E a palavra de Deus diz que porque a pessoa vai ser envergonhada, porque vai ter o nome escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Se eu tirar esse instrumento daqui, acaba o som. Acaba. Ele, para funcionar, tem que estar ligado aqui a essa tomada de força. Se você sair de Deus, se você deixar Deus, se você abandonar o Senhor, você vai ser como essa caixa sem som. Não vai adiantar nada. Vazio. Uma coisa muito útil, não é? Dá um som bom, você pode aumentar, as pessoas podem ouvir, não é? Tem serventia. Mas se tirar dali, acabou o som. Tem muito valor. Deus fez a imagem e semelhança dele, mas tem que estar na presença dele. É no manancial das águas vivas que nós devemos estar. Se nós sairmos do manancial das águas vivas, vai acontecer conosco. Nós vamos secar. Vai secar. A vida não vai ter sentido. Vai perder o sentido, como já perdeu para muitas pessoas, porque abandonam a fonte das águas vivas, o Senhor. Aí ele diz no 14: cura-me, Senhor, e serei curado. Qual é o remédio? Qual é o remédio? O Senhor. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, Senhor, e serei salvo. Qual é a salvação? O Senhor. Há remédio que cura o corpo, que cura a doença física, mas não cura a alma. O remédio, o comprimido, não cura a depressão, porque a depressão é uma doença do espírito, na alma. O remédio não cura a tristeza,
Senhor, a fonte das águas vivas, o manancial das águas vivas. Ele supre todas as necessidades. Ele tem a alegria, Ele tem a vida, Ele é o manancial, Ele é a fonte que corre sempre e nunca acaba, nunca seca. Ele nunca seca. Ele é a fonte, uma fonte que corre sem parar. Ele sempre tem para nos dar. E quanto mais Ele nos entrega, mais Ele tem. Não acaba. Os dons de Deus são inesgotáveis. Essas águas correm sempre. O Senhor tem sempre essas águas correndo. Só buscarmos a Ele para a gente poder ter. Mas se não buscarmos a Ele, não vamos ter. Se não tivermos uma vida ligada com Deus, se tivermos desligados de Deus, é só tristeza, reclamação e vazio. O mundo está sem esperança. A Bíblia diz: ó Senhor, esperança de Israel. O mundo está sem esperança, irmãos. O mundo está desesperado. Mas a igreja deveria estar com esperança. A igreja deveria entender que, estando ligada no Senhor, você também tem como, você tem condições de falar uma palavra de esperança para quem não tem esperança. Por que Jesus diz: eu sou a luz do mundo? Depois ele virou para os discípulos e disse: vós sois a luz do mundo. Ele estava dizendo para eles exatamente isso. Ele é a fonte das águas vivas. Ele é a esperança de Israel. Mas todos aqueles que estão na presença dele recebem dele. Para quê? Jesus falou sobre o